Nós estamos aprendendo cada dia mais sobre como ser melhor, como ser maduro em Deus. Nós temos aprendido sobre algumas qualidades espirituais. E é uma escadinha que a gente vai subindo. O pastor começou falando sobre fé e virtude. Eu falo hoje sobre conhecimento e domínio próprio, depois ele continua, eu encerro. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente: isso não se encerra no final de dezembro. Isso não se encerra no começo de janeiro. Durante a nossa caminhada aqui, nós devemos percorrer todas essas coisas todos os dias. Isso tem que ficar gravado no nosso coração. Eu vou começar lendo o texto que nós estamos baseando todo esse ensinamento. Está na segunda carta de Pedro. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, que não há nada de mim, que eu diminua cada dia mais e que o Senhor cresça sobre a minha vida e a presença do Senhor seja manifesta neste lugar. Eu oro para que o coração desta igreja, dos meus irmãos, esteja desimpedido e que esse coração seja um solo fértil, como nós já aprendemos aqui, que a sua palavra, Deus, seja uma boa semente a frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém. Pedro vai falar várias vezes, o apóstolo Paulo, João, sobre conhecimento. O conhecimento, especificamente nesta carta, é gnose, aquele conhecimento que nós temos pelo entendimento. Não é sobre esse conhecimento que eu vou tratar hoje. Eu vou tratar sobre um conhecimento de experiência, é um conhecimento progressivo, é um conhecimento adquirido encaminhando com Deus. Esse primeiro conhecimento, que é a gnose, é aquele tipo de conhecimento que a gente precisa ter. O tomate é uma fruta, mas eu não devo colocar na salada de fruta. Esse é o primeiro entendimento. O conhecimento que nós vamos aprender hoje é aquele conhecimento assim, sabe aquele dia que você tem um dia, essa semana para mim foi terrível. Ontem eu estava travado praticamente na coluna, não conseguia me mexer, não conseguia respirar sem gemer de dor. E eu falei para a Ju, eu falei, amor, como que eu vou pregar amanhã? Porque qualquer movimento eu vou... A igreja não vai entender. Ela falou, mas Deus vai te curar. E hoje eu estou 110% melhor. Mas sabe aquele conhecimento que você tem assim, você passa aquele dia ruim. E eu, que sou um amigo, um colega, um conhecido seu e pergunto, como que você está? Você fala, está tudo bem. Eu falo, então tá bom, glória a Deus, aleluia. Mas a hora que você chega na sua casa, o seu cônjuge ou os teus filhos olham para você e falam, e aí, o que aconteceu? Por que você está assim? Conta para mim. É esse tipo de conhecimento, de experiência, de percepção, de estar junto. Eu vou começar abordando isso num texto de Marcos, que é Jesus chamando os discípulos. Ainda bem que é tapoer, gente, não quebra. O texto diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. Grava isso na sua mente e no seu coração. Para que estivessem com ele.
os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Qual que é a primeira coisa que Jesus chama os 12 para estar junto com ele? Dentro dessa palavra, estar junto, que estivessem junto, está aquela coisa de pertencimento. Os discípulos caminhariam com Jesus e entenderiam que ele seria o seu Senhor e eles o pertenceriam. Mas também estar junto, implicitamente, aquela característica de que eles perceberiam como eles deveriam ser. É olhando para a vida de Jesus. Jesus seria o modelo de tudo aquilo que eles deveriam ser e que eles seriam. Então, para que Jesus nos chama? Jesus nos chama para estar com Ele. Eu gostaria que vocês repetissem uma frase comigo. Jesus não me chamou para servir. Jesus me chamou para estar com Ele. Amém. Quando a gente entende isso, Jesus nos chama para estar com Ele. A gente passa a conhecê-lo, passa a amá-lo, passa a dedicar nossa vida e aprender cada dia mais. Então nós serviremos com mais gozo, mais alegria, sem impedimento nenhum. Jesus não chama trabalhadores, Jesus chama filhos, e esses filhos trabalham. Jesus não chama servos, Jesus chama filhos, e esses filhos servem. Mas a primeira coisa que Deus deseja ser conhecido, Jesus quer ser conhecido por nós. Isso não é algo que vem apenas com a vida dele. Desde o Antigo Testamento é o desejo de Deus de ser conhecido pelo seu povo. Deus começa esse propósito com Adão. Lembra daquele texto de Gênesis 2, quando Deus vinha na viração do dia falar com Adão todos os dias? Depois tem o pecado, é quebrado essa aliança que o homem tem, esse acesso que o homem tem. Só que Deus ainda deseja no seu plano ser conhecido. E Ele faz isso por todo o Antigo Testamento, libertando o seu povo do Egito, para aquele lugar para que eles prestassem culto e adorassem. Era para quê? Para que Deus se fizesse conhecido e que o seu povo conhecesse. Depois vem os juízes, depois vem os profetas, mas a intenção de Deus é sempre ser conhecido pelo seu povo. Tem um texto de Oséias que diz, Oséias 4:6. Deus falando, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento a gente imagina que é esse? Se nós hoje temos talvez 1.000, 2.000, 100.000 vezes a mais um conhecimento que esse povo tinha nessa era primitiva. Só que o texto é muito claro. Deus fala, o meu povo desistiu, rejeitou de me conhecer. Então eu rejeitei também. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento de Deus. E a gente chega nesse mesmo profeta de Oséias 6:3, onde o profeta fala, então vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e é Ele que vai trazer cura sobre nós. Só que daí ele fala algo, conheçamos e nos esforcemos em conhecer o Senhor. A Nova Almeida atualizada, ou a ARA, ela traz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E se a gente juntar as duas versões, fica perfeita. Conheçamos e nos esforçamos em prosseguir conhecendo o Senhor. Por quê? Porque não é um ato contínuo, não é um ato único, perdão. É um ato contínuo. Não é assim, eu vim à igreja, foi pregado sobre a graça, perdão, arrependimento, Jesus, salvação. Entendi, aceitei Jesus, conheci um pouco mais. Entendi mais ainda o processo, como funciona na vida do homem. Eu estou sendo transformado dia após dia, então eu desço as águas, conheci um pouco mais. E esse processo de caminhada é contínuo, não é um ato único. Então Deus deseja conhecer o seu povo. Jeremias 9, 23, 24, Deus fala o seguinte, assim diz o Senhor, é o profeta falando, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, coisas que nós gostamos muito, riqueza, força, sabedoria. Mas Deus fala, se você tiver algo para se gloriar, glorie em conhecer a minha vontade, em conhecer o meu propósito, em ser conhecido por mim.
E agora a gente chega no Novo Testamento com a vida de Jesus. O que Jesus vem fazer? Jesus vem apresentar a face de Deus na vida dele. Aquele Deus, como eu já preguei, acho que foi a primeira pregação que eu fiz aqui, aquele Deus antes inacessível, que era apenas pelo sumo sacerdote, através de rituais, agora Jesus Cristo vem, rasga esse véu, e agora nós temos acesso direto a esse Deus. E ele vem trazer uma nova forma de encontrarmos a Deus, como Pai. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus que ele deixa, e nós estamos incluídos nessa oração, por isso eu te aconselho a ler na sua casa esse texto. Mas o texto diz assim, o versículo 1, a partir da parte B, Jesus falando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus vem e não termina aquilo que Deus queria começar, e começou lá no Éden. Jesus dá prosseguimento. A vontade de Deus é que te conheçam como único e verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então agora nós temos um acesso de graça, de salvação e de conhecimento diante de Deus. Por isso que Pedro vai falar em 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo lá em Colossenses 3, Colossenses 1,9, ele vai dizer: por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, essa é a oração dos apóstolos, e é nisso que nós temos que perseguir, conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Por que que nós temos que ter esse conhecimento de Deus? Há uns dias atrás, eu contei esse testemunho já, não vou relatar ele de novo, mas é só para lembrar vocês que eu estava numa padaria, e tinha um rapaz, e Deus falou comigo: seria tão legal se você desse algo para ele, e aconteceu que ele reboliço, e Deus me quebrou no meio. No mundo das ideias, no mundo perfeito, o que aconteceu com João? A partir daquele dia, ele está voando, ele está assim, perto do Santo dos Santos. Mas não. Algumas semanas atrás, Deus falando comigo muito claramente, por isso que não tem como não perceber que é a voz de Deus. João, quem está doente, aonde ele precisa ir? Quem está doente do coração, aonde que ele precisa ir? No hospital. Não é no shopping que ele precisa ir, de repente comprar alguma coisa, de repente fazer algo para o seu agrado, melhorar o seu coração está doente, está enfermo. Mas de repente ele vai no shopping e ele quer comprar alguma coisa para melhorar. Eu falei: não. Nem numa padaria onde tem aquelas coisas muito gostosas que de repente você saboreia aquilo e aquilo te alegra a alma. Mas é ali que ele tem que buscar? Eu falei: não. Então aonde, João, que alguém está doente, aonde que ele precisa ir? Eu falei: no médico. Eu já sabia o que ia vir. E Deus continua: você está doente, cara. Por que que você não vem na minha presença para ser curado? Por que que você está indo para shopping, para padaria, desviar a sua cabeça? Você precisa ser curado e só eu posso te curar. Adivinha onde Deus falou isso comigo? Não foi sonho, mas também não foi no monte orando, nem de madrugada, nem lendo a Bíblia, nem nenhum momento de oração. Foi quando eu estava tomando banho. Sabe aquela coisa, eu tenho perseguido isso, não sou perfeito, e é por isso que eu conto essas coisas. Eu não me vanglorio por contar isso, eu tenho vergonha de contar isso. Mas é por isso que eu conto essas coisas, porque Deus ele está nos chamando para a presença dEle. Deus está querendo nos atrair, mas a gente tem muita distração na nossa vida. Então Deus chama a minha atenção e eu me quebranto diante de Deus. Eu falei: realmente eu preciso ser curado. Eu já disse isso. A terapia tem me ajudado bastante a reconhecer Deus como Pai. E o terapeuta falou para mim: João, Ele é seu Senhor, Ele é seu tudo, mas você começa a se relacionar com Ele como Pai. E coloca-se no lugar de filho. E eu comecei a falar isso. Jesus não deixa de ser o Senhor da minha vida, mas eu comecei a chamá-lo de Pai. E a me tratar como filho. Isso tem feito grande coisa na minha vida. Acredite nisso. Então o conhecimento de Deus é algo progressivo, é algo que Ele deseja se revelar a nós. E por que que nós devemos crescer nesse conhecimento? Porque Paulo vai falar lá em Efésios 4, que esse pleno conhecimento de Deus, esse pleno conhecimento de busca e vontade, é para que a gente deixe de ser menino, deixe de ser criança.
levado por qualquer vento de doutrina, mas que a gente cresça e amadureça até a plenitude, a medida de Cristo, assim como Ele é. E eu vou mostrar para vocês sobre a vida de uma pessoa, como é esse conhecimento progressivo, sobre a vida de Abraão. Gênesis 11, tem o finalzinho do capítulo, Deus falando sobre a vida de Terá, que é o pai de Abraão. Eles viviam na Mesopotâmia. E chega a Gênesis 12, e Yahvé se apresenta para Abraão. E diz, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, dos todos os seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus se apresenta para Abraão como Yahvé. O que é Yahvé? O Senhor, aquele que é. Por que que Deus se manifesta a Abraão como Yahvé? Porque ele estava rodeado de idolatria. Havia muitos e muitos e muitos deuses que o pai dele adorava. Então Deus olha para ele e fala, ei, olha para mim. Eu sou o Senhor, o único. Eu sou aquele que é, ninguém mais é igual a mim. Eu sou o único. Só que ele dá uma ordem para Abraão, sai da sua casa e da sua parentela. E de repente a gente continua lendo o texto e a gente vê que Ló foi com Abraão. Se você ler Gênesis 12, só tem mais uma vez que Deus fala com Abraão. E passa-se muito tempo e depois Deus encerra a conversa com Abraão. Chega a Gênesis 13 e o texto diz o seguinte, quando Ló se apartou de Abraão, Deus falou com ele. Eu estou falando Abraão para ficar fácil para mim, porque até esse momento era Abrão. E aqui eu quero puxar um gancho e dizer algo. Assim como Deus deu uma puxadinha na minha orelha, e se de repente servir para você de alguma forma, para que Deus não necessite puxar a sua orelha, então pega isso. Mas tem coisas na nossa vida que são Ló. Tem coisas que Deus mandou apartar da nossa vida. Tem coisas que Deus falou assim, viu, deixe isso daí de lado, porque eu estou te chamando para uma terra totalmente diferente. E isso não concebe mais sobre a sua vida autoridade. Agora sou eu que quero me mostrar sobre a sua vida como Senhor. E muitas vezes a gente ainda continua carregando Ló. Então eu quero dizer, tire Ló da sua vida. Deixa essas coisas para trás e caminha para uma terra que Deus quer te levar. A gente chega em Gênesis 14. E ali Deus dá a vitória para Abraão, voltando sobre aqueles 5 reis que sequestram sobre Sodoma e Gomorra e leva Ló. Então Abraão vai e luta contra eles. Quando Abraão volta, ele dá de encontro com Melquisedeque. E Melquisedeque é relatado como sacerdote do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E ali ele conhece El Elyon, o Deus Altíssimo, o Criador. E Abraão, quando esse rei de Sodoma ele volta, ele fala assim, olha, fica com os bens, com tudo, e me dá só as pessoas. Só que essa é uma nova faceta que Deus conhece, que Abraão conhece de Deus. O Deus Altíssimo, o Criador e o dono de tudo. Então Abraão agora olha para esse rei, levanta sua mão direita e fala, em nome do Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador de todas as coisas, eu não vou ficar com nada. E é a partir daí que Abraão dá o dízimo e celebra uma ceia com Melquisedeque. Por que que Deus se apresenta com Abraão, para Abraão, como Deus Altíssimo, Criador e dono? Porque Abraão era muito rico, Abraão tinha muitas posses. E agora Deus olha para ele e fala, viu, você só tem porque eu sou o dono. E eu confiei a você ser meu mordomo de todas as coisas. E Abraão tem esse entendimento. E é ali que tem, antes mesmo da lei ser instaurada, Abraão dá o dízimo ao Senhor. E Abraão continua nessa peregrinação e essa caminhada, e a gente chega em Gênesis 17. Onde agora, o que está em parênteses ali é a forma literal do hebraico, tá? É o Shaddai. Eu não vou saber falar o hebraico, né? Porque o hebraico é igual ao inglês na minha vida. Mas é o Shaddai. Por que que ali Deus se revela a Abraão como todo-poderoso? Por que que Deus se revela a Abraão como onipotente? Porque é ali que Deus faz a promessa para Abraão. De ti virá um, que será um grande povo, maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia do mar. É em ti, e Deus muda o nome dele agora de Abrão para Abraão. Então Deus fala, você era pai exaltado, e agora você será pai de multidões.
E por que que Deus se apresenta como Todo-Poderoso? Porque é só aquele que consegue fazer da inexistência, trazer aquilo que ainda não existe, trazer à existência aquilo que ainda não existe, porque Abraão era estéril, Sara era estéril. Então Deus olha para ele e fala: eu sou o Todo-Poderoso, eu te darei uma descendência. Então Abraão conhece Yahvé, conhece El Elyon e agora ele conhece El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele continua caminhando, chegamos a Gênesis 21, isso daí nasce Ismael, agora nasce o Isaac em Gênesis 21. E Abraão faz um novo acordo com o novo rei. E ali diz que ele levanta um altar e adora o Deus eterno. Abraão tem um novo conhecimento de Deus, aquele que é eterno, porque Deus fez uma promessa para Abraão que Abraão não veria todas as coisas, mas de eternidade em eternidade Deus fala: confie em mim, coloca a sua esperança em mim, porque eu sou eterno e sou eu que prometi sobre a sua vida e eu vou cumprir. E agora chega o passo crucial de Abraão, Gênesis 22. Você conhece muito bem essa história. Ele está indo sacrificar o seu filho, porque é pedido de Deus. E quando ele chega lá, é da boca de Abraão que sai isso. Os servos falam, o filho dele fala: pai, a gente tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? Então Abraão olha e fala: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele sobe naquele monte, o texto de Hebreus vai nos dizer que Abraão realmente sacrificaria o seu filho, porque ele acreditava que Deus poderia trazê-lo de volta dos mortos. Tamanha era a fé de Abraão. Então agora Deus se apresenta a Abraão como aquele que provê, não só para a vida dele, mas é um chamado para nós também. Deus é aquele que provê sobre as nossas vidas. É um caminho progressivo que nós temos. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Qual é a faceta de Deus que você precisa conhecer? Qual é o modus operandi que Deus pode fazer hoje na sua vida? De repente, financeiramente, você está muito abastado, está tudo bem, você não precisa de provisão nenhuma, mas Deus ainda assim quer revelar a você aquilo que você tem necessidade. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que multiplica sobre a sua vida. Então tenha esse conhecimento progressivo diante de Deus. Enquanto a gente caminha nessa terra, conhecimento nunca é algo único. Eu vou na presença de Deus e eu me quebranto e eu conheço um pouco mais. E cada vez que nós estamos diante de Deus, cada vez que a gente se achega diante de Deus para conhecê-lo um pouco mais, nós somos conhecidos também um pouco mais. Deus vai revelando cada dia mais. E quando a gente vai diante de Deus com uma vontade, Deus começa a revelar a vontade dEle para a nossa vida. E a gente começa nessa caminhada, nesse percurso, e a gente chega em algo que é inevitável na vida de um crente: domínio próprio. O domínio próprio, ele é definido como um autocontrole. É aquele que consegue controlar os seus próprios desejos. E especificamente, na palavra, é desejo sensual. Vale lembrar que o contexto inicial, tirando os judeus que se convertiam a Jesus, o contexto era totalmente pagão. Os gentios chamados, eles adoravam aqueles outros deuses de formas de se prostituir dentro de templo. Então agora vem o evangelho e confronta tudo isso. E os apóstolos estão ensinando, falando: viu, isso daí não faz mais parte da sua vida. Então domine esse desejo de fazer essas coisas. Então domínio próprio. Quem tem domínio próprio também tem uma faceta de constância. Não é algo adquirido também de modo único. É algo exercido todos os dias. É uma sabedoria, que é usar o seu conhecimento para discernir o que é certo e errado. Não tem queda, ninguém cai, eu sempre falo isso, o pastor também fala: ninguém cai de supetão. Ninguém, caí, traí minha esposa, pequei, ninguém faz isso. A gente vai amadurecendo essa ideia, concebendo essa ideia, até o ato final, que é a queda. Então, usar sabedoria para discernir se aquele caminho, se aquele momento é certo ou errado fazer aquilo. E por fim, é a humildade, de reconhecer que nós somos passíveis de queda. Eu estava num casamento sábado passado, do meu melhor amigo de infância, desde os 6 anos a gente se conhece. Eu e a Ju fomos padrinhos, casamento lindíssimo, impecável. E quando a gente chegou na festa, nós fomos agraciados com 2 taças. Eu olhei para ela e falei: amor, isso aqui é champanhe? Ela falou: provavelmente. E ela olhou para mim e falou assim: você vai beber? Eu falei: não.
Não tinha ninguém da igreja aqui. Não tinha ninguém, certeza que não tinha ninguém lá. Eu ainda não tinha entrado para dentro do salão. Eu falei, não, a gente levou para a mesa, eu deixei ali do lado. Tinha uísque, cerveja, vinho, um monte de coisa, champanhe, liberado. E teve um momento que eu conversei com ela. Eu falei, eu não estou desesperado para beber, não tem nada disso. Mas eu falei, esse tipo de ambiente me lembra muita coisa que eu vivi com ele. Eu faço 40 anos em janeiro, ele faz 40 anos em março. Nós éramos inseparáveis. Eu me chamo João Paulo, ele se chama João Paulo. Então assim, nós somos realmente os melhores amigos um do outro. E eu falei para ela, esse tipo de ambiente traz muita recordação. Mesmo estando fora da igreja, mas muita recordação boa que eu vivi com ele. E ela disse uma palavra, mas você está fazendo a melhor escolha. Em ficar aqui de boa. E a gente curtiu a festa, com a nossa coquinha zero. De repente eu levantei e eu fui junto com ela cumprimentar os pais dele. E apresentá-la também, porque eles só a viram no casamento. Então eu cheguei, quando eu cheguei, o irmão dele, pastor João, e veio me cumprimentar. O tio dele, que eu também já conhecia, mas ele não lembrava de mim, ele olhou e falou, você é pastor? Eu falei, ainda não, estou no processo, estou me formando ainda, mais um tempo ainda. Ele falou, nobre profissão. A gente deu uma risada, ele falou assim, quando eu digo profissão, é você deixar tudo para exercer isso. É uma nobre vocação, ele quis dizer. E naquele momento, naquele exato momento, a palavra da Ju voltou na minha mente. Eu fiz a melhor escolha. Não tinha ninguém me vendo lá da igreja. Mas agora imagina a cena. Eu começo, porque não tem ninguém da igreja me vendo, não tem ninguém para me julgar. Eu começo a beber. E a hora que eu vou conversar com essa família, ele olha para mim e fala, pastor João, e aí? Imagina eu com a cerveja na mão. Não condiz com a vida de um crente ações da carne que nós vivíamos no passado. Domínio próprio é algo exercido todos os dias. Eu tenho que dizer não todos os dias para o pecado. Nós cantamos aqui uma música do Thales, todo dia o pecado vem e chama, mas eu escolho Deus. Essa é a melhor escolha. Eu não tenho como falar de domínio próprio sem expor o texto de Gálatas, que é o texto áureo disso daí. Gálatas 5, do 16 ao 25, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se nós lêssemos esse texto, sem ler todo o contexto do capítulo 5, a gente vai entender isso daqui, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que eu desejo? Viver pelo Espírito. Mas ele está em conflito com a carne, então eu não consigo fazer o que desejo. E Paulo não está falando isso. Paulo escreve para essa igreja da Galácia e diz, viu, lá no versículo 13, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não use essa liberdade para dar vazão aos desejos da sua carne. Então agora faz sentido, Paulo olha e fala assim, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês desejam fazer o que é contrário ao Espírito, então vocês não fazem isso. Porque agora vocês devem viver pelo Espírito. Esse vivam é uma ação imediata, vivam, não é viverei lá no futuro, é vivam de acordo com isso. E a gente tem que entender uma coisa, essa oposição de carne e espírito não nos deixa numa neutralidade. Se nós ficarmos estáticos, um lado vai puxar, e infelizmente o lado que vai nos puxar é a carne. Se nós não contrariarmos a carne pelo espírito, ela vai vencer. Ela vai apagar o espírito sobre as nossas vidas. E quando nós estamos em posição, vivendo pelo espírito, os desejos da carne vão ficando mais apagados. Nós não podemos mais ceder a esse momento, a essa vida da carne, mas nós temos que viver todos os dias querendo buscar o Espírito Santo de Deus. O texto continua no versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, não tem nada escuro, não tem nada escondido, não tem nada que ninguém não venha ver, elas são manifestas.
E são elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, é algo que você faz no seu corpo. Idolatria e feitiçaria, é algo que você faz contra Deus. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, é o que você faz com e contra o seu próximo. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa guerra espiritual é mais séria do que qualquer guerra terrena. Por quê? Porque é a nossa eternidade que está em jogo. A nossa natureza, ela quer pecar de todas as formas. Ela é forte. Desde quando Adão pecou, nós temos nessa natureza carnal uma tendência e desejo de pecar todos os dias. Por isso nós temos que ser dominados, guiados por algo muito mais forte, que é o Espírito Santo. Versículo 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que Paulo fala contra essas coisas não há lei? Porque os gálatas queriam, mesmo aqueles judeus que se converteram a Cristo, eles estavam dizendo, viu, Cristo é o Senhor, Ele é o Messias, nós acreditamos em tudo isso, mas não é suficiente. Nós precisamos continuar guardando a lei de Moisés, a gente precisa se circuncidar, a gente precisa fazer todos os rituais. Então, se a gente tivesse, Paulo falando para os gálatas, debaixo da lei, todas aquelas obras seriam manifestas, mas agora não estamos debaixo da lei. Agora nós temos o Espírito e esse fruto deve ser refletido sobre a nossa vida, ele deve ser permanente em nós. O versículo 24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Não é crucificarão em algo vindouro, nem crucificam algo contínuo. É crucificaram de uma vez por todas a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos, portanto, pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não dá, eu falo isso com muito temor, amor e carinho, não dá para dizer que você é crente, você vive pelo Espírito, com obras manifestas daquela carne que nós lemos. Não dá, água e óleo, não mistura, não combina. Não dá para estar em Cristo, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Cristo nos ensinou. Eu quero fazer uma aplicação de domínio próprio, muito simples, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. Só que antes de projetar o texto, a gente vai entender de uma vez por todas 3 verdades simples, que é o que está no meu coração e eu vou expor para vocês. É entender que domínio próprio não é uma capacidade humana. As obras da carne, sim, são obras da nossa mão. Mas o fruto do Espírito é do Espírito, não é uma produção humana. Então essa é a primeira verdade. Entender que não é uma capacidade humana. Se nós entendermos que não é uma capacidade humana, nós vamos para uma segunda verdade, que é ir até quem pode nos dar esse poder do Espírito, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. A gente tem que chegar diante dele todos os dias, clamando se for necessário, misericórdia, porque eu preciso de autocontrole, eu preciso de domínio próprio. E a terceira verdade é que isso não é imediato. Se for, amém, mas é algo contínuo, exaustivo, assertivo e de total dependência do Espírito Santo para viver isso. Agora sim, Paulo, lá em 1 Coríntios 9, ele vai dar um exemplo para essa igreja de Corinto também, do que é domínio próprio. Ele diz o seguinte no versículo 24: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Paulo está fazendo um contraste de gente que se submete, que tem um autocontrole, um domínio para ganhar algo totalmente perecível. Uma coroa simples e singela. E o que esses atletas se submetem? O que eles têm um treinamento rigoroso? Imagina nos dias de hoje, não vou nem trazer aquele do passado, um atleta que quer competir.
Ele sabe que se ele de repente chupar um sorvete, isso daí não é errado, não é pecado, mas pode atrapalhar o seu rendimento. Isso vai atrapalhar a sua vida. Então ele se domina e ele deixa esses prazeres momentâneos para alcançar uma vitória maior. Paulo está fazendo o mesmo paradoxo. Nós, porém, não alcançamos algo terreno. Só que nós devemos nos submeter e ter o domínio próprio para algo muito mais superior. Uma coroa lá na eternidade. Esse atleta que se submete é a mesma coisa, a palavra é a mesma, domínio próprio. Nós somos esse atleta de Cristo. Eu já falei várias vezes, nós não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona de vários e vários e vários quilômetros. Isso demora, por isso que nós temos que exercer esse domínio próprio. Versículo 16, eu já estou acabando. Sendo assim, não corro, ou seja, eu não me esforço, como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro, eu aplico disciplina no meu corpo e faço dele o meu escravo. Ou seja, sou eu quem domino as minhas paixões, eu não sou escravo do pecado. Em 2 Pedro 2,19 diz, aquele de quem é vencido do tal torna-se servo. Então se eu voltar a ser vencido pela bebida, pelo alcoolismo, eu serei escravo dele. Quem é vencido pela pornografia é escravo da pornografia. Mas não, sou eu que coloco, eu que domino o meu corpo, sou eu que coloco ele como escravo. Para que, essa é a finalidade, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, não venha ter uma imagem de fraudulento, nem ter uma aparência enganosa. Sabe por que exercer domínio próprio é algo fundamental para a nossa vida? Como eu já disse, que depende da nossa eternidade. O texto de Mateus 7, e eu estou encerrando, diz algo que eu tenho medo, medo mesmo, temor, todas as vezes que eu leio. Porque isso sai da boca do próprio Jesus Cristo. E se nós acreditamos que é Ele que nos receberá nos portais da glória, eu não quero ouvir isso daqui. O texto diz o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Pensa num povo que trabalhava para Deus. Pensa num povo que vai chegar no céu, vai poder olhar talvez para mim e para você e falar, eu trabalhei mais do que eles 100 vezes. Lembra que no comecinho eu pedi para vocês repetirem uma frase, Jesus não me chamou para servir, para trabalhar, chamou para estar com Ele. Esse pessoal trabalhava, profetizamos, expulsamos e realizamos é um verbo ativo no presente, é uma ação, não é uma tentativa. Se o texto tivesse, Senhor, nós tentamos profetizar, nós tentamos expulsar, nós tentamos curar, era totalmente diferente, mas não, nós realizamos esses feitos, nós trabalhamos para o Senhor e nós exigimos do Senhor a entrada no céu. E o que Cristo vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi claramente, não tem palavra dúbia, não tem palavra que ninguém vai entender, é claramente, na lata, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Se a vontade de Deus, desde os primórdios da humanidade, é ser conhecido, nós devemos conhecê-lo. Nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Pastor, se você quiser subir. Para encerrar, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Essa é a nossa vida. É por isso que nós temos que gastar a nossa vida, conhecer a Deus todos os dias, conhecê-lo mais. E conhecendo a Deus, nós vamos aplicar sobre a nossa vida, pelo Espírito Santo, que é um fruto, o domínio próprio.